Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do PISM 3 2024. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Considere as seguintes afirmações relacionadas ao tema da dualidade onda-partícula. Elétrons podem difratar-se. Fótons não têm massa de repouso, portanto sua energia é nula. E terceiro, os efeitos Compton e fotoelétrico podem ser compreendidos como manifestações da natureza corpuscular da onda eletromagnética. Assinale a alternativa correta. Então, para resolver essa questão, vamos entender o que é dualidade da onda-partícula. A dualidade onda-partícula é uma propriedade da natureza tanto para partículas quanto para ondas. A natureza dual pode ser observada por meio de experimentos, quando se investiga o comportamento de partículas como elétrons, prótons, nêutrons e até mesmo os átomos. Porém, existe uma diferença entre onda e partícula. As partículas, elas sempre vão ocupar uma posição no espaço. Elas vão ser dotadas de massa, têm forma definida e são bem localizadas. Isso é, pode-se determinar facilmente sua posição. Agora, as ondas, elas são perturbações no espaço. Elas não têm posição definida, não têm massa e são fenômenos que transportam energia. Elas estão sujeitas aos fenômenos de reflexão, refração, difração, interferência. Agora, quando a gente fala da dualidade da onda-partícula, ela vai passar a ser questionada quando os resultados experimentais de Hertz, referentes ao efeito fotoelétrico, entram em contradição direta com aquilo que era esperado para o comportamento da luz de acordo com a teoria eletromagnética de Maxwell. Segundo a teoria vigente na época, qualquer frequência de luz poderia ser capaz de ejetar os elétrons de uma folha metálica. Porém, os resultados obtidos por Hertz mostraram que era somente a partir de determinada emissão de frequência. Aí, o que aconteceu? O Einstein, em 1905, ele mostrou que a luz se comportava de forma quantizada, ou seja, ela distribuía-se em pequenos pacotes de energia que arrancavam os elétrons do metal. Esses pequenos pacotes ele chamou de fóton, E somente esses pacotes tivessem um nível de energia que pudesse ser absorvido pelos átomos do metal, aí sim a luz podia ser quantizada. E não era uma novidade, antes dessa ideia, havia sido aplicada pela radiação térmica por Planck. Então a gente pode dizer o seguinte, esse princípio que foi explicado por Einstein, hoje é um princípio utilizado no painel solar. Então a gente pode dizer o seguinte, aqui eu escrevi um pequeno texto com a história de de Broglie, como é que ele chegou aos resultados e tal. Mas aí a gente pode resumir assim, os resultados mostram-se picos de intensidade para partículas que eram refletidas sobre certos ângulos, indicando a existência de um padrão de interferência construtiva e destrutiva para a reflexão dos elétrons. Então chegou-se à conclusão do experimento foi que os elétrons podem ser difratados e produzir interferências, assim como as ondas eletromagnéticas. Então, se a gente for olhar lá o que o problema está falando, o problema está falando o seguinte, os elétrons podem difratar-se? Sim, verdadeiro, foi a conclusão que eles chegaram. Os fótons não têm massa. Cara, esses pacotes de energia que a gente chamou de fóton, eles têm massa sim, então essa aqui está errada. E a terceira, ele diz que o efeito de Compton e o efeito fotoelétrico podem ser compreendidos pela manifestação corpuscular de uma onda eletromagnética que foi verdadeiro, que é o efeito fotoelétrico.
Então a gente pode dizer que está correta é a 1 e a terceira. A 1 e a terceira está na letra D, a resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.